Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o soluço, que é um espasmo repentino e involuntário do diafragma. O que seria o diafragma? É o músculo envolvido na respiração, logo ele faz parte do sistema respiratório, e esse diafragma ele separa o tórax do abdômen e recobre o estômago. O soluço também é muito comum em bebês, justamente pelo fato de não terem os sistemas digestivo e nervoso totalmente desenvolvidos e, portanto, torna-se muito difícil controlar o movimento do diafragma. Eles, os bebês, podem também ter soluços até mesmo enquanto estão no útero materno. O soluço não traz problemas à saúde e a maioria desaparece espontaneamente em alguns minutos. Mas como surgem? Quando alguma parte do sistema nervoso é afetada. 1. Pode ser um dano no sistema nervoso central, causado por danos físicos, como traumatismo, derrame, tumor cerebral, ou psíquicos, trauma, depressão, ansiedade. Outro fator também que pode ser, o 2, seria uma irritação no nervo vago. Esse nervo que vai da cabeça ao abdômen e também mexe com o diafragma. Doenças como a pneumonia, o infarto, a hepatite, a esofagite e a pancreatite e alguns tumores podem atingir esse nervo e causar soluço intenso e duradouro que some apenas com a cura da doença causadora. Outro fator também seria o nervo, a irritação do nervo frênico, tipo comum que ocorre quando o estômago incha, apertando o chamado nervo frênico, causado pela ingestão rápida de alimentos, bebida gelada enquanto come uma comida quente, ou uma comida muito quente ou apimentada, bebida alcoólica em excesso ou inalação do fumo do cigarro. Vamos entender melhor essas relações, como o diafragma e o nervo frênico estão localizados logo acima do estômago, qualquer alteração neste pode prejudicá-los. Por isso, quando comemos demais ou ingerimos bebidas muito quentes, muito geladas ou com muito gás, o estômago incha e pode provocar uma irritação do nervo frênico, que faz com que o diafragma se contraia. Assim acontece a inspiração de ar, mas ao mesmo tempo ao contrário do normal. A glote se fecha. A glote no funcionamento normal só se fecha para a passagem de alimentos ao esôfago e fica aberta para a respiração. Ou seja, o soluço resulta de uma espécie de pane na sincronia do diafragma com a glote. O barulho desagradável é provocado pelas cordas vocais que se movimentam com a passagem do ar. O soluço, então, ele entra em ação para alertar que algum procedimento envolvendo a respiração e a alimentação não foi executado de maneira correta. Quando o ar entra no canal do esôfago e fica entre camadas de alimentos, ou quando a comida desce muito devagar por esse mesmo canal, o soluço é a solução. Para não ter soluço, evite comer rapidamente, mantenha uma postura mais correta e respire pausadamente. Evite bebidas alcoólicas e cigarros. Não coma refeições gordurosas em demasia. Essas são algumas dicas para evitar o soluço. Como já foi dito acima, em alguns casos específicos, o soluço é causado por outros problemas diferentes do explicado acima. Pode ser uma doença da vesícula, do esôfago, do estômago ou até mesmo uma pneumonia na base do pulmão, que provocam o soluço, pois são órgãos que podem afetar o diafragma. Assim, a diferença do soluço comum para os outros mais raro é a frequência e a duração. O soluço comum passa em minutos,
e não aparece frequentemente. O outro, ao contrário, pode durar dias ou até acontecer muitas vezes em curtos períodos de tempo. Neste caso, o ideal é procurar uma ajuda médica. E, para curar o soluço comum, a única maneira é relaxar o diafragma. E aí, só duas coisas funcionam: segurar o ar, cessando a respiração pelo nariz e pela boca por um tempo, ou tomar um copo de água ou de suco, virando de uma só vez.